Olá, estamos aqui hoje para a gravação de mais um RNA em Ação. Hoje, atendendo a pedidos, vários pedidos na página do Facebook, vamos falar sobre hérnia de disco. Como é uma coisa que acomete muitas pessoas, eu entendo o número de perguntas que nos foram feitas. Então vamos lá. Começando aqui a hérnia de disco, pus vários desenhos dessa vez para que esteja bem ilustrado o que é e as consequências dessa hérnia de disco. Vamos lá. Bom, primeiro a gente vai falar de coluna vertebral. Como o próprio nome diz, coluna vertebral é a haste de sustentação que tem as vértebras. E entre as vértebras, que são ossos, existem os discos intervertebrais, que amortecem o atrito de uma vértebra sobre a outra e o nosso peso quando a gente está num carro, quando a gente está andando, quando a gente faz movimento, tá? Então essa é a anatomia normal. Então aqui está as vértebras, aqui e os discos. Isso é o que é normal. Agora, conforme a gente vai envelhecendo, os discos vão desidratando, a nossa postura vai mudando, as cargas vão mudando, nossa musculatura vai enfraquecendo e depois de vários desgastes, algumas coisas podem alterar. Na verdade, após os 40 anos, a gente já começa a ter algumas alterações de coluna, mas não necessariamente uma hérnia de disco. Agora, em algumas pessoas acontece a hérnia de disco. Aonde ela é mais frequente? Na região cervical e na lombar. São as lordoses. Então, são regiões que o desenvolvimento das hérnias de disco são mais propícios. Raramente você tem hérnia de disco de coluna torácica. A hérnia nada mais é do que, no meio desse disco intervertebral, que é a região que diminui o nosso impacto, existe um núcleo, chama-se núcleo pulposo. Quando começa uma desidratação, um envelhecimento, uma degeneração, ele vai mudando e a nossa postura muda, ele se desloca para uma ponta e ele vai herniando, ele vai saindo daquela região. Então aqui a gente pode ver ele saindo do meio. Quando ele está começando a se deslocar, se chama uma degeneração. Quando ele começa a sair, forma só um boladinho, é uma protusão. Quando ele sai de verdade, quando ela sai, ela é extrusa, então uma hérnia extrusa. E quando ela já está afetando outros níveis e ela já está em uma situação que um processo de reabilitação muitas vezes já não ajuda, ela chama-se sequestrada. Então, as causas mais comuns são a parte genética, é o que mais aparece. E depois disso, os fatores envelhecimento, sedentarismo, fumo, são vários fatores que geram a desidratação e a degeneração do disco em si. Então aqui a gente vê, aqui é o disco, ele está saindo e com isso ele está afetando o quê? A raiz nervosa. Então quando você tem uma hérnia de disco e você vê lá na sua ressonância magnética, é uma hérnia de disco extrusa que compromete a raiz fulana de tal, raiz de C5, raiz de L4. É o que? A raiz do nervo que está saindo aqui. Se a gente está falando de uma raiz de L2, L3, L4, esse nervo que está saindo aqui nada mais vai ser o famoso ciático. Então, a compressão é aqui, mas a dor é no trajeto do nervo. Então, se a gente vê aqui, comprimiu, tem os locais de diferentes locais de dor. Então, aqui maior, dentre os sintomas, que é comprimiu aqui, a dor é na parte posterior da perna, sabe-se que é a raiz de ciático. Normalmente, se é cervical, dói no braço, se é lombar, dói na perna. Então, a gente vê uma hérnia de L1 afeta essa região, L2, L3, L4 e L5. Os locais da dor, eles são bem particulares. O que a gente recomenda então? Evite o uso de álcool em excesso, de fumar em excesso, faz atividade física, é uma precaução e é uma prevenção também.
Se você quer fazer atividade física, conta com a ajuda de um profissional que esteja com você para não ter posições que compensem e que atrapalhem. Sintomas, se você tem, você faz uma reabilitação, ele volta, procura de novo o seu profissional. Se for extrusa e você tiver que fazer uma cirurgia, vai fazer a cirurgia e depois você precisa de um programa de reabilitação. Tratamento. Cerca de 80% dos casos tem tratamento e tem melhora. Então, quais são os principais tratamentos, fora os anti-inflamatórios que os médicos passam e toda essa questão cirúrgica necessária? Hidroterapia, fisioterapia, acupuntura, RPG e pilates. E aí que a gente entra, existem os exercícios específicos na parte de hidroterapia, a mesma coisa na fisioterapia, exercícios para abdominal, exercícios para dar o suporte para esta coluna, para diminuir esse impacto. O RPG, com as posturas clássicas, ainda apesar de não ser mais muito falado, o RPG ele continua sendo um bom tratamento para estabilização de coluna, para postura, a acupuntura. E aqui a gente mostra o que? Além do tratamento, um tratamento que envolve dor, ele não pode ser um tratamento monótono, um tratamento que não te traga prazer de fazer. Então, quando a gente pensa numa reabilitação, a gente pensa em prazer também de tratar e de cuidar e a melhora do paciente. Certo? Espero que eu tenha respondido as dúvidas de vocês e a gente está aí mensalmente gravando vídeos com outras dúvidas. Obrigada!